A história econômica da Polônia é, sem dúvida, uma das mais dramáticas da Europa. É uma verdadeira odisseia. A gente vai mergulhar fundo numa narrativa que envolve geografia implacável, destruição quase total e uma capacidade de reinvenção que é simplesmente impressionante. Vamos entender como uma nação que começou como uma exportadora de grãos num sistema quase feudal conseguiu se transformar numa potência industrial no coração da Europa moderna. É uma história de resiliência levada ao extremo. E essa citação, olha, ela resume tudo. Essa tensão é a chave para decifrar a Polônia. De um lado, um potencial interno gigantesco, terras férteis, muito carvão, uma população resiliente. Do outro, choques externos violentíssimos vindos de todos os lados. É exatamente esse cabo de guerra entre o que a Polônia poderia ser e o que as forças externas a forçaram a ser que moldou cada capítulo da sua história econômica. Bom, para a gente entender essa jornada toda, nosso roteiro está dividido em 6 grandes atos. A gente começa lá atrás, nas fundações feudais, e vem avançando no tempo até chegar nos desafios que vão definir o futuro da Polônia agora, no século XXI. Primeiro de tudo, para falar da economia polonesa, a gente tem que falar de geografia. Pensa no mapa da Europa. A Polônia está bem ali, na grande planície europeia. O que isso significa? Basicamente, um vasto território plano, sem nenhuma barreira natural significativa, como grandes montanhas, e, para complicar, espremida entre duas potências históricas, a Alemanha a oeste e a Rússia a leste. Essa localização foi, ao mesmo tempo, uma bênção para o comércio e uma maldição geopolítica, transformando o país num campo de batalha constante. E essa vulnerabilidade geográfica teve consequências. Olha só que curioso. Entre os séculos XVI e XVIII, enquanto a Europa Ocidental estava se modernizando, com o feudalismo dando lugar a novas formas de economia, a Polônia fez o caminho inverso. Ela não só manteve, como aprofundou um sistema que, no fim das contas, a deixou para trás no cenário europeu. O nome disso era a Segunda Servidão. Basicamente, a nobreza polonesa viu uma oportunidade de ouro, vender grãos para uma Europa Ocidental em crescimento. Para maximizar os lucros, eles apertaram o cerco sobre os camponeses, intensificando o trabalho forçado. Isso enriqueceu uma elite minúscula, claro, mas teve um custo altíssimo. A economia inteira ficou estagnada. Não havia incentivo para inovar, as cidades não cresciam, a Polônia virou uma grande fazenda de exportação, perigosamente dependente de um único produto. E uma economia fraca leva invariavelmente a um Estado fraco. Sem uma base econômica diversificada, era impossível financiar um exército moderno e defender suas fronteiras. O resultado foi uma catástrofe política. Os vizinhos mais poderosos, Prússia, Rússia e Áustria, simplesmente fatiaram o país entre si. Em 1795, depois da Terceira Partição, a Polônia deixou de existir no mapa. Simplesmente desapareceu por 123 anos. E o mais fascinante é o que aconteceu durante esse período. Em vez de uma Polônia, a gente passou a ter 3 Polônias econômicas, cada uma se desenvolvendo de um jeito completamente diferente. Na parte que ficou com a Prússia, a gente viu uma modernização, com indústria de aço e infraestrutura alemã. Na parte russa, uma industrialização baseada em têxteis e mão de obra barata. E na parte austríaca, apesar de ter petróleo, o que predominou foi a pobreza e a agricultura de subsistência. Eram 3 mundos distintos no mesmo território. Essas fronteiras imperiais deixaram cicatrizes tão profundas que são visíveis até hoje. Elas criaram a famosa divisão entre a Polônia A, no oeste, mais rica, industrializada e conectada com a Europa, e a Polônia B, no leste, mais pobre, agrária e menos desenvolvida. É uma fratura econômica e cultural que décadas de história ainda não conseguiram apagar por completo. Aí veio o século XX, e com ele 2 choques absolutamente catastróficos. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial, que não só destruiu o país, mas praticamente o aniquilou. E logo em seguida, sem nem tempo para respirar, vieram 45 anos de uma economia de comando, controlada por um regime comunista imposto pela União Soviética. Esse novo sistema até reconstruiu o país, mas foi um modelo que já nasceu condenado ao fracasso. A escala da destruição é algo difícil de imaginar. Pensa, 38% de toda a riqueza nacional perdida. 14 mil fábricas destruídas. Varsóvia, 85% da cidade virou pó. Mas a perda mais devastadora não foi a material, foi a perda humana. Mais de 5 milhões de cidadãos mortos, incluindo uma geração inteira da elite intelectual, de engenheiros, médicos, empresários. Isso criou um vácuo de conhecimento e habilidade que levaria décadas para ser preenchido.
Pois é, e no meio dessa ruína, o novo governo comunista implementou uma economia de planejamento central. A prioridade era a indústria pesada, aço, carvão, maquinário. E o consumo. As necessidades das pessoas, isso ficou em segundo plano. O resultado foi uma economia cronicamente ineficiente, marcada pela escassez. A imagem clássica desse período são as filas intermináveis, os cartões de racionamento e as prateleiras das lojas vazias. Isso gerou uma frustração social que foi crescendo ano após ano. Chegamos em 1989. O sistema comunista não estava apenas falhando, ele estava em colapso total. A economia estava paralisada, a dívida era impagável e a inflação, a inflação estava completamente fora de controle. O momento pedia uma solução drástica, algo radical e sem precedentes na história econômica. Esse número diz tudo: 640%. Essa era a taxa de hiperinflação em 1989. Na prática, isso significava que o dinheiro perdia valor quase que diariamente. O salário que a pessoa recebia no início do mês não valia quase nada no final. A vida econômica se tornou impossível e as economias de uma vida inteira evaporaram em questão de meses. E a resposta a esse caos foi essa aqui, o Plano Balcerovitch, que ficou conhecido como terapia de choque. Foi literalmente uma cirurgia radical na economia, um pacote de leis aprovadas numa única noite no parlamento que tinha um objetivo: arrancar fora a economia de comando e implantar um sistema de mercado da noite para o dia. Foi uma aposta de altíssimo risco, uma verdadeira jogada de tudo ou nada. E essa tabela mostra perfeitamente o dilema brutal dessa terapia de choque. De um lado, um custo social imenso no curto prazo. O desemprego explodiu, indústrias inteiras faliram da noite para o dia e o PIB despencou. Foi um período de muita dor. Mas, do outro lado, os ganhos foram notáveis. A hiperinflação foi estancada imediatamente, as prateleiras dos mercados voltaram a ficar cheias e, o mais importante, um setor privado dinâmico começou a nascer das cinzas das estatais. Ok, a economia foi estabilizada, mas ainda faltava algo. E o próximo grande salto da Polônia veio em 2004, com a sua entrada na União Europeia. Essa adesão funcionou como uma âncora de estabilidade e, mais do que isso, como um motor potentíssimo de crescimento. Foi um momento que mudou o jogo completamente. 162 bilhões de euros. Esse é o saldo líquido, ou seja, o que a Polônia recebeu menos o que ela contribuiu, de fundos da União Europeia entre 2004 e 2023. É uma injeção de capital gigantesca que financiou a maior modernização da história do país, transformando de vez a sua infraestrutura e, por consequência, a sua economia. E esse dinheiro não ficou só no papel, ele se transformou em coisas concretas. Mais de 4.000 quilômetros de rodovias novas, que finalmente conectaram o país de leste a oeste. Ferrovias modernizadas, uma agricultura que se tornou uma potência exportadora. Mas o mais crucial foi a integração total da Polônia na cadeia produtiva da Alemanha. Isso transformou a fraqueza logística histórica do país numa força, consolidando seu papel como um hub industrial europeu. E assim chegamos aos dias de hoje. A Polônia é, sem dúvida, uma das grandes economias da Europa. Mas o sucesso traz novos desafios. Agora, o país enfrenta uma nova fronteira, um conjunto de questões críticas que vão definir seu próximo capítulo: a transição energética e a necessidade de saltar da imitação para a inovação. E esse gráfico aqui mostra o que talvez seja o maior calcanhar de Aquiles da economia polonesa hoje: uma dependência gigantesca do carvão, que ainda gera cerca de 70% da sua eletricidade. Com as políticas climáticas cada vez mais rígidas da União Europeia e o custo do carbono subindo, essa dependência se tornou um problema sério, uma ameaça real à competitividade da sua indústria. Só que aí vem um paradoxo impressionante. Ao mesmo tempo em que a Polônia é dependente da energia velha, ela se tornou uma líder global na tecnologia da transição verde. O país é hoje o segundo maior produtor de baterias de íon lítio do mundo e abriga a maior fábrica de baterias de toda a Europa. Ou seja, a Polônia virou uma peça absolutamente chave na cadeia de suprimentos dos carros elétricos. E, olhando para o futuro próximo, as perspectivas continuam muito fortes. As projeções mostram que o crescimento da Polônia deve continuar superando o da maioria dos países da Europa Ocidental. Para se ter uma ideia, o PIB per capita polonês já ultrapassou o de Portugal e da Grécia e está se aproximando rapidamente do da Espanha. A convergência com o resto da Europa não é só real, ela está acontecendo de forma acelerada. E é aqui que a gente encerra com a grande questão para o futuro. Depois de séculos correndo atrás, tentando alcançar o Ocidente, o futuro da Polônia agora depende de outra coisa:
da sua capacidade de resolver esse dilema energético e, principalmente, de se transformar de uma economia que imita para uma economia que cria, que inova. A pergunta não é mais se a Polônia pode alcançar o resto da Europa, mas sim, se ela pode liderar.